Oi pessoal do Lendo Dia, tudo bem? Eu sou Daniel Fernandes, eu sou do canal Prosa Positivo e sou uma pessoa vivendo com o vírus HIV há mais ou menos uns 10 anos. E hoje o nosso episódio será especificamente falando sobre esse tema, pois nós iremos falar sobre o livro Pílulas Azuis. Tá gravando, né? Bora, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Ei, tu aí! Hoje eu tô aqui com o Daniel. Daniel tem um canal no YouTube chamado Prosa Positiva, não é isso? E Daniel, ele é portador. É isso que fala? Vivendo com vírus HIV. Daniel vai me corrigir muito neste vídeo, porque eu já disse a ele que eu sou muito ignorante sobre esse assunto. Mas aí eu já disse a ele, fique à vontade para me corrigir. Então Daniel é uma pessoa vivendo com o vírus do HIV. E aí a gente vai aproveitar e vai conversar um pouquinho sobre essa HQ aqui, Pílulas Azuis. Ela me fez comprar ele, tá, gente? Deixa bem claro. Mas adorei, vale super a pena, indico. Pois é, eu também. Que fala justamente de uma pessoa, um rapaz, que ele viveu, na verdade eu acho que ele vive com uma moça, vivendo com o vírus HIV. Ele tem um casal, eles são um casal soro diferente, né? Eu acho legal porque no início do livro ele está procurando justamente a palavra que normalmente o pessoal fala que é soro discordante, né? Só que tipo, não é uma discordância, na verdade, é uma diferença. É tanto que hoje em dia eles não falam mais essa expressão soro discordante, e sim um soro diferente, porque o discordante ele acaba sendo uma palavra meio que rebaixa o casal, entendeu? Então eles preferem hoje em dia usar a palavra realmente soro diferente, porque o que difere de uma pessoa para outra é simplesmente só a vivência com a sorologia. Demais não muda nada. Então, aí eu não sabia até ler HQ, muita coisa, né? Muita coisa evoluiu no tratamento. Inclusive muita coisa já evoluiu depois da HQ. Porque a HQ foi feita há um tempinho 2001 já, né? 2001 a 2013. Pois é, e eles viveram desde 1970. Na verdade, eles se conheceram. Não, o autor, o Frederico, ele nasceu em 74. E ele conheceu a Kátia por volta de 98, 99. Na verdade, eles se conheceram há muitos anos atrás, mas eles só começaram a ter um relacionamento mesmo por volta de 98, 99. Eles e se em 2001, reencontraram em 2001 depois. eles começaram a ter um relacionamento já estável. Pronto. Eu, como sou a pessoa que não sabe nada sobre o assunto, eu vou perguntar a Daniel. Daniel, eu já vi o canal dele, eu já vi alguns vídeos dele. Mas assim, só para vocês conhecerem, porque eu sei que como eu, tem muita gente aí que não procura se informar, né? E aí, me fale um pouquinho sobre a AIDS. Então, primeiramente tem que ter uma diferença entre HIV e AIDS, né? Porque o vírus do HIV, a pessoa que vive com o vírus do HIV não necessariamente ela tem AIDS. Já me explicou isso. O vírus do HIV é um vírus que a pessoa vive, é tanto que depois que ela toma a medicação, faz todos os cuidados certos, o vírus fica tão zero no sangue da pessoa que ela não corre o risco de ter transmissão. Então ela fica uma pessoa indetectável. É tanto que alguns casais, assim, que são casais fixos, eles até nem usam o preservativo, a camisinha, porque realmente não corre o risco de ter transmissão. A AIDS, o que acontece? A AIDS é uma doença que, devido às doenças oportunistas, porque a imunidade da pessoa está baixa, e aí acaba ocorrendo ter a doença. Sendo que a pessoa que está com a doença, com a AIDS em si, hoje em dia com o tratamento, ela consegue voltar a ter somente o vírus também. Então, tipo, não usem o termo pejorativo, a pessoa tem AIDS, ou então a pessoa é idética, essas coisas mais. Até porque hoje, graças a Deus, você tem o vírus HIV, você convive com a sociedade normal, não corre risco nenhum. O único problema, na verdade, é a falta de informação das pessoas, que por isso que existe o preconceito. Aí me diz uma coisa, quando você descobriu assim, eu, Daniel, sou portador não, senhor. Eu sou uma pessoa, você descobriu que você tinha o vírus. Como foi pra você isso? Então, eu descobri o vírus em 2011, quando eu morava aqui no Recife ainda, né?
Ao meu ver, quando eu descobri, foi assim, super normal, sabe? Assim, descobri, eu já tinha informação sobre o assunto, então por que eu vou me desesperar, sabe? Porque, tipo, eu já sabia de toda a tecnologia da medicina, já sabia que uma pessoa vivendo, ela tem como ter uma qualidade de vida e tal. Então, pra mim foi normal. Eu simplesmente virei pra assistente social e falei assim, o que eu preciso saber agora é para onde eu tenho que ir para poder começar a fazer o tratamento, acompanhamento e tudo mais. Eu demorei 6 anos para começar a medicação, porque eu realmente não precisava. Eu comecei mais por causa do canal. Sim, eu vi isso aqui. No livro também eles falam eu isso. fiquei meio sem entender direito. Como é isso? Explica pra gente. Desde 2013, toda pessoa que se descobre vivendo com o vírus HIV, ela começou a fazer parte do processo 90-90-90. O Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, eles passaram a toda pessoa que acaba de descobrir a sorologia, ele já faz os exames para ver como é que está a carga viral, o CD4, que é a imunidade, né? Para poder já de início começar o medicamento, porque em questão de 3, 4 meses a pessoa está indetectável. Se a pessoa está indetectável, as chances de passar para uma outra pessoa é zero. Então é justamente no livro mesmo, o médico fala assim, então seria bom a Kátia começar a medicação, porque aí vocês podem abolir a camisinha. Exatamente. Entendeu? É tanto que mais pra frente no livro também tem uma outra coisa que eles falam que é legal, que hoje em dia a mulher que é vivendo com o vírus HIV, ela já pode ter filhos e o vírus não passa. E eles tiveram uma filha né? Lá no final, né? Mas aí foi inseminação, né? Eles fizeram a inseminação caseira, né? Na verdade eu comecei a rir, porque tem todo um tratamento que você faz, um acompanhamento médico. Quando a mãe tem o filho, ela não pode amamentar, porque o leite materno tem sangue, né? Então pode ocorrer o risco de ter a transmissão do vírus. Mas alguns países, como Cuba, por exemplo, Cuba foi o primeiro país do mundo onde eles conseguiram zerar a taxa de nascimento com pessoas com vírus HIV. Que interessante. Então, assim, eu vou chamar o cara de Fred. Mais fácil. É bem mais fácil. Então, quando o Fred soube que Kate, é Kate, né? Sou péssima no nome do personagem. Deixa eu confirmar. Vamos lá, vamos colar. Não, mas é Kate mesmo. Mas quando ele soube que ela tinha... Que é vírus, tem o vírus HIV. Que ela tinha o vírus, assim, ok. Ele se surpreendeu, ele levou mas... um susto. Se surpreendeu, mas... Foi numa boa, né? Boa. Eu acho que o problema de Fred foi justamente para contar para a família dele e para os amigos dele que ele estava namorando uma soro positiva. Isso é verdade. É isso, né? É porque na verdade as pessoas... desculpa, só te cortando. Não, pode vá, fica à vontade. É porque na verdade as pessoas, soro em si, elas têm medo, não é medo em si, ela tem uma válvula de proteção que ela tem receio de contar para as outras pessoas que não são positivas por medo de rejeição, por medo de preconceito. É tanto que tem muitas pessoas que são soropositivas que elas preferem se envolver com pessoas que são soropositivas porque acaba sendo mais fácil. Tipo, eu sempre me relacionei com pessoas não soropositivas. Eu nunca tive problema de contar pra ninguém, eu sempre contei numa boa. Você não é obrigado a contar pra início de conversa. É tanto que tem uma lei, a 12.984, que você tem todo o direito de manter, de não contar. Inclusive, se você sofre discriminação por ser soropositivo, no trabalho, em casa, independente de coisa, tem uma lei que te protege em relação a isso. A Kate, quando ela contou pro Fred, quando ela era soro, tu percebeu que ela ficou assim toda acanhada, assim, tem uma coisa pra te contar e tal. É que eu sou soropositiva. Aí ele fica assim, oi? Não, calma aí, tem uma coisa, mas eu já recebi alguns foras por ser soropositivo e não é legal, sabe? Assim como eu também já recebi, tudo bem, não tem problema nenhum, sabe? Assim, o que eu não sei, você vai me informar. Então, o que importa, na verdade, é as pessoas terem consciência de buscar informação sobre as coisas. Porque, infelizmente, a gente sofre preconceito por tudo. A gente sofre preconceito por ser baixinho. Eu posso... A gente sofre preconceito por ser gay, a gente sofre preconceito por tudo. Então, como eu sempre falo, gente, respeito, independente de qualquer coisa, é super válido, sabe? Buscar informação sobre tudo também é super válido. Mas como foi contar pra tua família? Eu descobri a sorologia já num relacionamento soro diferente. E aí, eu acho que pelo fato de eu já estar com uma pessoa que não é
facilitou um pouco. Então, tipo assim, no mesmo dia eu já saí contando pelo menos pro básico, né? Pra ex, pra pessoas que eu tinha ficado, pra amigos de amigos de pessoas que eu já tinha ficado. Assim, faz o exame, porque assim, sensato e tal. Pra minha mãe eu demorei 4 anos, porque como ela mora no Goiás e eu morava aqui no Recife, eu não queria contar por telefone. Demorou quanto tempo? 4 anos. Porque todas as vezes que eu ia pra Goiás, tinha um empecilho, sabe? Aí, tipo assim, o mundo inteiro já sabia de mim, menos minha mãe. Quando eu contei pra minha mãe, foi no exame de glicose. Ela furou meu dedo e aí veio com o dedão em cima do meu sangue. Eu, não! Eu acho que é por isso que é bom você contar já, né? E eu não tomava medicação ainda, então, tipo, eu não tava indetectável. Então, tipo, ela só conseguiria ter contato com ter uma contaminação com o meu sangue hoje em dia, por exemplo, se por acaso uma mucosa dela, uma ferida, tiver acesso com o meu sangue ter contato com ela. E mesmo assim ainda corre o risco de não acontecer, porque eu não estou mais com uma carga alta o suficiente para poder ocorrer a transmissão. Então, tipo, é muito detalhada, sabe? Como é que ocorre e como não ocorre a transmissão em si. É por isso que é importante falar também que não adianta você falar assim, eu peguei o vírus do HIV de X pessoa, porque você não sabe. Porque às vezes a pessoa se cuida só porque ela é assumida a sorologia que não pode ter sido de lá. Mas é importante você sempre fazer seus exames de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, que não é mais DST e IST. Ok, eu vi tu falando isso no teu canal, sobre IST e DST. Então DST foi abolida. Ainda se usa muito alguns termos, porque acaba sendo mais fácil para as pessoas poderem entender. Tipo, o Ministério da Saúde, eles ainda usam o termo AIDS em algumas coisas. Tipo, faça o teste de AIDS. Não é teste de AIDS, é o teste de HIV. Entendi. Entendeu? Tipo, DST, porque DST é mais fácil, algumas pessoas ainda entenderem, porque IST, é tanto que tem alguns lugares de posto de saúde que eles não sabem, na verdade, o termo IST, porque é uma infecção, porque, na verdade, ela pode ser visível ou não visível, a pessoa já acha que se curou e, na verdade, não se curou porque ela não é ali visivelmente, né? É um pouquinho complexo, na verdade, poder estar se entendendo. Eu tô frango. Mas na nada verdade, a gente só tem que procurar ler mais sobre o assunto. Nada né? que sentar com alguém ou buscar informação com o médico. Exatamente. Poder... Agora, falar em informação com o médico, eu vi aqui, quando a camisinha de Fred estourou, que ele ficou desesperado, né? Não, eu contraí, posso falar assim, contraí agora. E aí eles foram para o médico e o médico, né? Super calmo. De boa, isso. O médico super depois, tranquilo. deixando Fred e Kátia ainda mais desesperados. O rinoceronte. E o médico super de boa. Aí o médico disse que às vezes o vírus se concentrava em determinado... Nos gânglios infeccionais. Né? Nem sempre era concentrado no sangue ou no esperma. É que acontece o seguinte, ele tem uma cena lá que eles falam assim, talvez seja bom vocês, como é que se diz, usarem um lubrificante melhor, ou mais lubrificante. E uma camisinha mais... A camisinha, acho que a camisinha em si ela não chega a ser aquela mais resistente, até porque eu creio que todos têm o mesmo material. Assim, pra mim, camisinha é tudo igual. É só uma forma do mercado ganhar dinheiro e não ganhar dinheiro. Tá. Eu não entendo de camisinha, não sei. Só porque seu amigo é meu amigo, eu vou ficar calado. Meu Deus! Essa conversa está se tornando muito íntima. Não, mas o que acontece? Me perdi. Enfim, é importante o uso do... A gente falando de um vírus, né? E eu dizendo, não, eu não entendo de camisinha. Ótimo isso, maravilhoso. Tem uma coisa nessa cena específica que eu gosto, porque eles falam sobre a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Que é justamente, ele ficou naquela neura, naquele desespero. A pessoa, quando ela tem uma exposição sexual ou de sangue, ou tipo enfermeiro, teve aquele contato todo, ele tem até 72 horas para poder procurar um posto de saúde para poder fazer o processo de tomar medicação e por aí mais. E é garantido, tipo, no livro eles falam que 80%, mas já é quase 100%, na verdade, de que você tomando a PEP nesse prazo de 72 horas, você não corre o risco de ser contaminado pelo vírus. Certo, aí isso é imposto de saúde. Isso é imposto de saúde.
Mas os postos de saúde têm realmente suporte para isso? Tem sim. Tem um site da AIDS.gov.br que eles mostram especificamente os locais onde você pode procurar para fazer a PrEP. Tem a PrEP também, que é a profilaxia pré-exposição, que em alguns países já é liberado, mas no Brasil ainda não. Está em esquematização de fabricante, né, do remédio, poder estar liberando. E outra coisa também que é interessante no livro, pulando um pouquinho, que aí eles falam sobre, no final, né, agora eu tomo 3 comprimidos e em breve vai ser um. Eu ia trazer o meu, que eu tomo só um, na verdade. Né? Que é justamente, eram os 3 comprimidos de antes, agora é num só comprimido, né, que é o 3 em 1, que é o Efavirenz, Sanofi e a Lamivudina. E nem todo mundo tem um bom resultado. Tipo assim, bom resultado tem, nem todo mundo tem um efeito colateral tão constante. Tem algumas pessoas que ainda sofrem um efeitinho ou outro, e tem outras como eu que não tem problema nenhum com remédio. Mas com a medicação, como eu falei, tipo 3, 4 meses depois você já está indetectável, então você não corre risco nenhum, em momento nenhum de se machucar, é coisa mais. Às vezes a gente não conhece realmente e a gente tem na cabeça ainda. Eu tenho 34 anos, então pelo menos até ler Pílulas Azuis, HQ, eu tinha na cabeça ainda aquelas coisas de antigamente que a gente aprendia na escola sobre AIDS e tudo mais. Ainda tem aquela visão do Cazuza, de que toda pessoa soropositiva é magrelinha, tem aquela expressão de doente. Doentinho, né? E assim, aí eu te pergunto, eu aparento ter HIV há 10 anos? De jeito nenhum. E eu estava até conversando com um amigo meu um dia desse e a gente estava falando sobre isso. Eu estava dizendo que ia te entrevistar e tal. E a gente estava comparando muito a AIDS com o câncer. Tipo, hoje em dia é muito mais perigoso você ter um câncer. Na verdade é mais perigoso você ter uma diabetes. A gente não gosta de fazer comparação com câncer, na verdade. Não? Por quê? Conta pra mim. É porque na verdade o câncer é uma doença que infelizmente, por mais tratamento que tenha, você não consegue estabilizar ele fácil. Mas exatamente por isso. Mas aí a gente prefere colocar a diabetes, porque a diabetes é uma doença que você é parecida um pouquinho porque você é obrigado a tomar medicação desde sempre, entendeu? Igual o HIV. O HIV, a partir do momento que você toma medicação, você vai tomar uma medicação pro resto da vida. Independente se você tá indetectável ou não. E aí a gente prefere ainda falar assim, tipo, se você é soropositivo, você tem uma vida normal. Você pode comer doce, você pode beber, você pode, caso alguém fume baseadinho, você pode continuar fumando seu baseado. E a diabetes não, a diabetes ela te limita a muita coisa. Muito, exatamente. E até cirurgia, né? Porque sarar, o machucado, tudo mais. Entendi. Esse vídeo vai ficar longo, né? Então vocês tenham um pouquinho de paciência, porque né, não é sempre que a gente tem uma pessoa bem especial e sorridente para conversar aqui no Lei do Dia. Então, tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre isso? É mais em relação a buscar informações, na verdade, sabe? Porque, infelizmente, o preconceito sobre pessoas soropositivas, ele ainda é muito grande. E é justamente o que mais mata as pessoas em si, não é em si o vírus ou uma doença que pega mais em si mais pra frente, mas realmente é o medo da sociedade, sabe? Porque a pessoa soropositiva, tipo, nem todo mundo é do jeito que eu sou, louco, livre, não tá nem aí com nada, e sabe? que sai falando, né? Não tem problema. Daniel, ele fala no Facebook, inclusive foi pelo Facebook que eu soube que ele tinha. E ele fala normal, e eu acho isso super bacana. Eu acho que as pessoas têm que saber mesmo. Buscar informação é bastante importante, porque como eu falei, o que mata realmente é o preconceito, e o preconceito existe pela falta de informação sobre determinado assunto. Exatamente. Inclusive por isso que você decidiu criar o canal. Na verdade, eu criei o canal depois de levar uns foras, né? E foi? Eu falei assim, gente, porque eu nunca tinha levado um fora de ninguém. Aí no dia que eu levei o primeiro fora, eu falei assim, oi? Aí foi passando e veio vários. Aí no dia que eu tava na balada, que um cara, eu atravessei a rua, aí ele já sabia de mim, que é alguém que eu tinha conhecido, ele me olhou pro amigo dele, conversou com alguma coisa, cochichou, o amigo dele olhou pra mim, fez aquela olhada assim de cima e embaixo, virou pro lado e saiu de perto. Aí eu, oi? E eu falo assim... O que tá acontecendo? Eu falo que tipo, o vírus pra mim ele não é um problema, eu vejo ele como meu grande aliado, meu amigo. Porque ele faz a separação do joio e do trigo pra mim.
Porque, tipo, assim, tem pessoas que têm aquela carência enorme de ter pessoas ao lado, o vírus simplesmente ele coloca as pessoas que realmente merecem estar do meu... que eu mereço ter a companhia delas. Essa entendeu? visão é muito... E isso não deve ser nem só sobre o vírus, mas deve ser sobre tudo, na verdade, sabe? Ah, não, obrigada, moça. Então eu vejo, na verdade, como tudo. Tipo, é importante a pessoa, quando descobre, ter aquele momento não é desespero, mas aquele momento de luto pessoal, mas ela jamais deve aceitar, né, ter aquele momento de luto pessoal, mas ela jamais deve se entregar à dor. Tem um pensador, eu sempre esqueço o nome dele, é Parmênides de Eleia, se não me engano. Tudo depende de um ponto de vista que você tem sobre o seu problema. Se você vê ele como um problema que não vai ser conseguido passar por cima dele nunca, então você vai se entregar a ele sempre. E eu não vejo desse jeito. Meu irmão, quando eu descobri que ele soube dois dias depois que eu descobri na serologia, ele virou pra mim e falou assim: você precisa conhecer seu inimigo para poder ter ele ao seu lado. Verdade. E foi o que eu fiz. E é o que eu venho Isso é fazendo. muito verdade. E é isso que eu venho fazendo. E é legal porque justamente o livro também, ele aborda muito isso. Tipo assim, você precisa ir conhecer para poder tirar toda aquela sombra. E é um que você HQ, tem. e ela é e um bem HQ. curtinha assim, né? Você lê muito rápido, você lê numa sentada. Lê muito rápido e já tira primeiro aquelas impressões antigas que você tinha. Tirando essa HQ, tu estava me falando de um livro antes da gente começar. Tem um livro de um amigo meu lá de São Paulo, chamado Veneno em Sangue também, que ele é muito bom. Vende pela Livraria Cultura. Pode falar o nome de livraria aqui? Pode? Pode, tá. Que inclusive eu até gravei pro canal também, o Dandy Araújo, Veneno em Sangue. Eu acho que eu comecei a ver esse vídeo. Nossa, ele é muito... O livro, assim... Pô, sentei, li, chorei, li, ri, muito bom. E tem também um livro de um amigo meu, só que ele daqui do Recife, só que ele já fala mais sobre preconceito, problema. Ele não fala sobre HIV em si, que é o meu melhor amigo é gay. Que inclusive eu falo pra vocês procurarem pra poder ler, que vale muito a pena. E pra você procurar ele também pra poder... Uma amiga minha, ela leu um livro um dia desse, foi semana passada, foi retrasada, fala também sobre homossexualidade. E o nome do livro era Recomeço, eu acho. Tu já ouviu falar? Conheço. Ela disse que chorou pra caramba, porque o autor é gay e ele falou de tudo que ele já sofreu de preconceito por aí. Isso é bom. Desde em casa, com a família e tal. Uma coisa que eu achei legal de Pílulas Azuis é porque ele tira esse estigma de que o HIV é uma doença gay. Porque, tipo, é um casal hétero, sabe? Então isso é legal porque, tipo, existem sim pessoas que ainda acham que você é gay e você está destinado a ter HIV e você vai morrer disso e aquela coisa mais. Então eu achei bacana justamente porque você é um casal hétero, sabe? E é raramente nos filmes de hoje em dia você vê isso. Geralmente eles estão muito ligados a casal gay. Em si. Tem até o filme da Débora Seco, Boa Sorte, que é um casal hétero também, que eles lidam com isso. Só que, infelizmente, tem aquele detalhe da morte no final, né? Porque raramente você vê um filme onde o soro positivo vive por muito tempo. Ainda tem esse detalhe que infelizmente precisa muito ser tirado. Melhorado, né? Melhorem, por Tem seriados que falam muito bem, tipo, tem seriado gay como Curious Folk, que ele fala sobre um casal soro diferente e que o rapaz está vivo e super saudável, todo saradão, tudo... Enfim, melhorem. Vamos todos melhorar. Hashtag melhorem. Daniel, quer falar um pouquinho mais do Prosa Positiva? Sim. O Prosa Positiva, tá, gente? Procura no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal dele. Ele conta um pouquinho da minha vivência com o vírus HIV, ele conta também da convivência de outras pessoas com o vírus HIV e também ele traz participações de alguns profissionais de diversas áreas diferentes, como psicólogo, advogado. E ele não é um guia só para pessoas vivendo, ele é um guia também para pessoas convivendo, porque a gente também tem que levar informações para pessoas que convivem com o vírus, seja amigos, famílias e tudo mais, além também de participação de outras pessoas que também estão vivendo com o vírus HIV, que traz um pouco de suas histórias de superação. Muito legal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Eu acho que... Será que a gente está esquecendo de alguma coisa? A gente falou tanto. Eu acho que a gente não está esquecendo nada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que aí a gente contacta Daniel. Vai que a gente faz um novo feat mais pra frente. Quem sabe, né? Quem sabe. E vocês vão me perdoar os óculos, né? Mais uma vez, eu não fiz maquiagem.
Então, os óculos super ajudam nesse lance aí. E o Pra não deixar barulho... ela sozinha. E Daniel, ele ia gravar também com óculos, mas me deixou sozinha o vídeo todo. Desculpa, é que eu tô com cara de gripado, gente, de sono. É agora que eu fui lembrar de colocar o óculos. Perdão. Enfim, vão perdoar os barulhos externos também, mas é que rua é isso, né? Tomara que tenha dado para vocês ouvirem direitinho. Deu sim. É isso. Mais alguma coisa? Não. Não. Sigam Prosa Positiva, continuem assistindo Lendo o Dia e a gente se encontra no próximo episódio. E gostou? Como é que você faz? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele velho like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar para que mais pessoas conheçam, né, Nosso trabalho. o nosso trabalho. E é isso aí. E beijo pra tu. Prosa Positiva, Lendo o Dia. Até mais. Fala beijo pra tu. Beijo pra tu! Muito legal. Eu sou assim, eu sou a louca dos post-its. Mas isso é bom. Eu só negação. Eu fico tentando lembrar depois dos post-its que tem que colocar no negócio. Eu comprei pra ela, Daniel. 50 foi. 50 foi 50. envelope pro post-it. Pronto, marque aí.